Daí, pessoal, mais uma resolução. Dados A e B números reais positivos, considere as afirmações abaixo. Primeira, se A é maior que B, então raiz quadrada de A é maior que a raiz quadrada de B. Segunda, para quaisquer A e B, raiz quadrada de A mais a raiz quadrada de B é um número irracional. E a terceira, para quaisquer A e B, raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B é maior que 1. Então eu preciso aí verificar quais são corretas, e o objetivo nesse exercício, fazendo uma espécie de especulação, uma espécie de testagem, né, ou substituição, ou ainda atribuição desses valores A e B, o objetivo é fazer com que eu consiga estabelecer a negação da alternativa. Então eu vou buscar casos de substituição por valor de A e B, em que eu consiga torná-la falsa. Quando eu substituo os valores de A e B e ela se torna verdadeira, isso não garante que ela seja, de toda forma, verdadeira, porque eu ainda posso ter algum caso em que ela fique falsa que eu não experimentei. Mas, por outro lado, quando eu encontro um caso em que ela fique falsa, aí sim eu já posso deixá-la, então eu posso torná-la falsa, uma vez que eu já consegui um caso em que ela ficou falsa. Então o objetivo do exercício, resumindo, é estabelecer o caso ou um caso em que ela se torne falsa. E vou para a análise da primeira aqui. A primeira diz que se A é maior que B, então a raiz quadrada de A é maior que a raiz quadrada de B. E eu vou fazer testando, então. Vou tomar aqui o A maior que B, então o A igual a 16 e o B igual a 9. Observa que eu coloquei aqui, atribuindo para o A e para o B, valores que são quadrados perfeitos, que eu consigo extrair a raiz de forma exata. Então, para facilitar o meu raciocínio, raiz quadrada de A, raiz quadrada de 16, é maior que a raiz quadrada de B, raiz quadrada de 9. E, de fato, raiz quadrada de 16 é o 4, raiz quadrada de 9 é o 13, e 4 é maior que 3. Bom, por enquanto, a primeira é verdadeira. Mas como ele fala que o número ele tem que ser real positivo, eu não posso chamá-lo zero e não posso chamá-los de negativos, eu ainda tenho uma situação substituindo o A e o B por números entre 0 e 1. Nesse tipo de questão, é sempre interessante que eu não esqueça de utilizar como substituições, caso o exercício permita, os valores entre 0 e 1, que são aquelas frações onde o numerador é menor que o denominador, que resulta, inclusive, valores do tipo 0, alguma coisa. Então, eu vou fazer uma segunda substituição. Eu vou chamar aqui A igual a 1/4, por exemplo, e o B eu vou substituir por 1/9. Lembra que o A tem que ser maior que B e 1/4 é maior que 1/9. Fazendo a substituição, raiz quadrada de A, raiz quadrada de 1/4 tem que ser maior que a raiz quadrada de B, raiz quadrada de 1/9. Raiz quadrada de 1/4, raiz de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 1/9, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é 3, e, de fato, confirmando, 1/2 é maior que 1/3. Portanto, essa primeira aqui, eu me inclino a dizer que ela é verdadeira. Eu não consegui estabelecer a aprovação, a prova de que ela seja falsa. Vou para a segunda. A segunda diz, para quaisquer valores A e B, raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B, isso resulta um número irracional.
Vou colocar assim, ó, pertence ao grupo dos irracionais. Vou estabelecer esse símbolo aqui para o grupo dos irracionais. E aí, de forma bem rápida, vou colocar aqui uma raiz exata, por exemplo, raiz quadrada de 36, por exemplo. Eu poderia manter os mesmos aqui, né? Vou colocar raiz de 36. Raiz quadrada de b, vou colocar raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 36, isso é igual a 6. Raiz quadrada de 4 é 2. E 6 mais 2 é 8. E 8 não pertence aos irracionais. 8 é um número racional. Os irracionais são representados principalmente pelas raízes que são inexatas. Então, essa número 2, eu já consegui estabelecê-la como falsa, já que em um caso aqui, eu já defini que eu tenho um número que é racional. E ele está dizendo que é sempre um número irracional. Portanto, eu já consegui negar, essa é falsa. Então, a primeira foi verdadeira, a segunda foi falsa. E aí eu vou para a terceira afirmação. Diz que para quaisquer valores de A e B, raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B é maior que 1. Raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B está me dizendo que é maior que 1. E eu não posso ir na pegadinha dessa número 2, porque substituindo, por exemplo, as próprias substituições, os próprios valores que eu utilizei antes, eu tenho aqui raiz quadrada de A, eu posso usar o 36 de novo, raiz quadrada de B, eu posso usar o 4 de novo, isso tem que ser maior que 1, raiz de 36 é o 6, raiz quadrada de 4 é o 2, 6 mais 2 é 8 e 8 é maior que 1. Olha só, por enquanto, verdadeira. Mas eu não posso ir nessa pilha, né, e marcar verdadeira aqui. Por quê? Porque A e B podem ser quaisquer valores positivos. Então, eu vou tentar agora os valores entre 0 e 1. Então, eu vou colocar aqui o A. Aqui eu fiz o A igual a 36, né? Para as duas, eu fiz A igual a 36 e B igual a 4. Foi o que eu testei na número 2 e também na número 3 nesse primeiro caso. Agora aqui eu vou estabelecer A igual, por exemplo, a 1/9 e B igual, por exemplo, a 1/4. Que eu usei aqui, ó, só invertendo. E aí fica para mim raiz quadrada de A, raiz quadrada de 1/9, mais raiz quadrada de B, raiz quadrada de 1/4, raiz quadrada de 1/9, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 1/4, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2. Eu tenho 1/3 mais 1 meio, e 1/3 mais 1 meio já dá para perceber que não vai resultar um valor maior que 1, né? Que é uma fatia de 1/3, e aqui tem mais uma fatia de metade. Então, 1/3 mais metade não vai fechar 1 inteiro, mas eu posso comprovar isso usando aqui a redução ao mínimo múltiplo comum 6. 6 divide por 3, 2, 2 vezes 1, 2. 6 divide por 2, 3, 3 vezes 1, 3. Lá em cima eu tenho 2 mais 3, eu tenho isso 5 sextos. E 5 sextos é um número de cima menor que o de baixo, o numerador menor que o denominador. Isso resulta um valor do tipo 0, alguma coisa, que é menor que 1. Portanto, nem sempre a soma raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B, nem sempre é maior que 1. Então, nesse caso, eu tenho a falsidade e, portanto, essa ficou falsa. A única verdadeira, então, ficou a primeira, e isso eu tenho apenas um
na alternativa A. Ok? Então é isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.